Algo parece estranho com o 3I Atlas. No final de julho, telescópios espaciais de ponta, como o Hubble e o JWST, registraram dados impressionantes sobre esse raro cometa interestelar. Logo em seguida, quando sua coma se expandiu além de 300,000 quilômetros, e surgiram relatos de um tom esverdeado e um brilho peculiar, as atualizações oficiais simplesmente pararam. A NASA atribuiu isso à geometria solar e a normas de segurança. No entanto, essa pausa repentina chama atenção, especialmente quando comparada ao ritmo acelerado de liberações para o Oumuamua e o Borisov. Essa falta de informações não está apenas alimentando teorias conspiratórias. A ausência de respostas rápidas pode erosionar a confiança pública na forma como as descobertas astronômicas são divulgadas. Então, qual é o motivo verdadeiro dessa interrupção? E o que ainda não nos contam sobre o 3I Atlas? Em 21 de julho de 2025, o telescópio espacial Hubble fixou-se no 3I Atlas e obteve as imagens mais nítidas até então desse visitante interestelar. 2 semanas e meia depois, em 7 de agosto, essas imagens foram divulgadas, revelando um núcleo com no máximo 5,6 km de diâmetro e uma extensa pluma de poeira apontando para o Sol. Até 6 de agosto, o telescópio espacial James Webb entrou em ação, utilizando o instrumento NIR-SPEC para coletar espectros. Mas, no caso do JWST, apenas notas técnicas e comentários iniciais chegaram ao público. Nada de imagens de capa, só indícios de que a análise estava em andamento. O Gemini-South se envolveu em 27 de agosto, capturando fotos que validaram a atividade do cometa e a evolução de sua cauda. Esses dados entraram no arquivo público entre 4 e 5 de setembro, permitindo que cientistas e astrônomos amadores examinassem a coma em expansão e as características de poeira em mudança. Cada divulgação gerava uma onda de debates online, mas os intervalos entre elas começaram a se alongar. Após 22 de setembro, o padrão se alterou. Sem novas fotos de telescópios principais, sem conjuntos de dados recentes do Hubble, JWST ou Gemini. O fluxo de comunicados oficiais reduziu a um ritmo lento. Para quem acompanhava o avanço do cometa, essa lacuna era evidente. A linha do tempo pública, antes pontuada por lançamentos regulares, agora exibia um vazio crescente. A dúvida não era só sobre o que já havia sido observado, mas sobre por que nada mais surgia. Observar o 3I Atlas com o Hubble ou o JWST vai além de simplesmente mirar e fotografar. Ambos os instrumentos seguem regras rigorosas de evasão solar, limites técnicos projetados para salvaguardar suas óticas sensíveis e detectores contra raios de luz solar indesejados. Para o Hubble, a diretriz é explícita e nenhuma observação dentro de 50 graus do Sol. O JWST, com seu enorme escudo solar e sensores infravermelhos delicados, impõe uma separação mínima de 85 graus. Essas restrições não admitem exceções, elas estão integradas ao sistema. Se um alvo se aproxima demais da posição solar no céu, o software bloqueia qualquer tentativa de agendar ou realizar uma observação. O perigo não é hipotético. A luz solar direta poderia superaquecer os equipamentos, danificar permanentemente os detectores ou até comprometer toda a missão. Enquanto o 3I Atlas seguia sua trajetória, seu alongamento solar e o ângulo entre o cometa, a Terra e o Sol diminuía diariamente. No fim de agosto, ele ultrapassou o limite de 50 graus do Hubble. E logo após a sessão NIR-SPEC de 6 de agosto no JWST, o cometa violou o threshold de 85 graus. Nesse momento, os dois telescópios ativaram um bloqueio obrigatório. As equipes científicas do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, responsáveis pelo agendamento e operações, não tiveram alternativa senão pausar. As zonas de exclusão estão codificadas nas ferramentas de planejamento da missão. Qualquer esforço para contorná-las ativaria protocolos de segurança automáticos e poderia interromper todas as atividades científicas até uma revisão completa. Isso não se resume à precaução administrativa. São barreiras físicas inescapáveis. Mesmo pedidos urgentes de observação oportuna não conseguem ignorar essas zonas. A única saída é aguardar a alteração na configuração geométrica.
Para o Tracing Atlas, isso implica a ausência de novas imagens ou espectros de telescópios principais até que o alongamento do cometa volte a crescer, o que os cálculos orbitais indicam para o início de dezembro. Enquanto isso, a interrupção persiste, e os observatórios principais ficam mudos, não por decisão, mas por projeto. Indícios sobre a verdadeira essência do Tracing Atlas começaram a emergir assim que os primeiros dados científicos foram liberados. As imagens de julho do Hubble mostraram não só uma cauda de poeira, mas uma coma vasta, uma aura de gás e poeira se estendendo por quase 348,000 quilômetros. Isso supera um quarto do diâmetro solar e é bem maior que a maioria dos cometas nessa distância. O aspecto mais fascinante veio de notas espectroscópicas iniciais. Astrônomos murmuravam sobre um sinal excepcionalmente intenso de dióxido de carbono na coma. É preciso esclarecer que, até o final de setembro, ninguém publicou um espectro quantitativo revisado por pares confirmando a predominância de dióxido de carbono, mas as sugestões existem, e as equipes científicas não as refutaram. Para um cometa adentrando o sistema solar interno pela primeira vez, isso seria uma pista química crucial. A maioria dos cometas locais é dominada por água nessa proximidade. Paralelamente às divulgações oficiais, astrônomos amadores mantiveram o ritmo com suas próprias capturas. Vários relataram um tom verdoso distinto na coma, provavelmente oriundo de dicarbono ou cianogênio. O cianogênio, assinatura clássica na química dos cometas, apareceu com uma variação. Alguns especialistas observaram que o tom verde era mais intenso e duradouro do que o habitual nesses corpos celestes. Sem dados espectrais completos, fica complicado determinar a origem exata. O jato voltado para o Sol, capturado inicialmente pelo Hubble e depois pelo Gemini, também gerou discussões acaloradas. Sua forma e luminosidade variavam de uma noite para outra, o que levou a controvérsias sobre se eram erupções na superfície ou a perspectiva de observação os responsáveis. As medições fotométricas da intensidade do cometa trouxeram mais incertezas. Dados de amadores e profissionais divergem bastante, com diferenças que chegam a uma magnitude inteira em certos casos. Parte disso se deve a instrumentos e ajustes, mas outra fração pode indicar variações reais e rápidas na coma ou no núcleo. Com os grandes telescópios fora de ação, essas relatorias terrestres dispersas se tornaram a principal visão sobre a atividade de Tracing Atlas. Por enquanto, os indícios mais sólidos sugerem um cometa com coma exagerada, composição possivelmente rica em dióxido de carbono, um jato solar e um perfil de cor que não se define. Sem novas informações dos observatórios principais, cada peculiaridade vira base para hipóteses e destaca o quanto dependemos do fluxo esparso de ciência amadora e observações de solo. No final de setembro, o mutismo em torno de Tracing Atlas não era só questão técnica. Começou a soar como algo pessoal para quem acompanhava da Terra. Fóruns nas redes sociais transbordavam de irritação e teorias. Um astrônomo amador postou: "É como perseguir um fantasma. Toda noite, ficamos no escuro sobre o que realmente rola lá em cima." Outro questionou: "Por que não liberam os dados brutos? O que estão esperando?" A realidade é que o fluxo de telescópio para divulgação pública não é nada rápido. Cada observação do Hubble ou JWST entra em uma fase de suspensão. Após o download, os dados passam por calibração, eliminação de raios cósmicos, correções de falhas no detector e subtração de fundo. No JWST, o procedimento é ainda mais complexo. Cada espectro no infravermelho próximo vai por várias etapas de software, com equipes de instrumentos verificando artefatos ou erros de ajuste. Um equívoco pode levar a identificar uma assinatura química inexistente. Além das barreiras técnicas, há regras institucionais. Tanto o Hubble quanto o JWST seguem períodos de exclusividade, 6 meses para a maioria dos programas do Hubble, até 1 ano no JWST. Os investigadores principais, ou PIs, têm prioridade nos dados, uma prática que premia quem planejou e conquistou as propostas de observação. Embora alguns optem por soltar tudo antes, muitos aguardam que suas equipes examinem e validem cada detalhe. Isso vale ainda mais para alvos famosos como Tracing Atlas, onde uma declaração apressada poderia abalar a comunidade científica e a mídia. As rotinas das instituições somam mais obstáculos.
Todo comunicado ou foto de capa passa por agências como NASA, ESA e, às vezes, CSA para o JWST. Cada uma avalia os resultados, verifica questões legais e contratuais, e alinha o cronograma. Até um conjunto de dados sem polêmicas pode demorar semanas nesse ciclo de aprovações, à espera de aval de cientistas do projeto e responsáveis pela comunicação. Para 3 e na Atlas, o trâmite se arrastou mais, enquanto as equipes ponderavam os perigos de divulgar resultados parciais ou dúbios. Como disse um co-investigador do JWST, de melhor acertar com atraso do que errar na pressa. Com objetos interestelares, não há volta. Isso tudo faz com que, enquanto o público e cientistas cidadãos clamem por novidades, os canais oficiais sigam seu ritmo próprio. A sensação de espera, de fixar os olhos nas mesmas imagens antigas enquanto boatos circulam, faz parte do processo. Para boa parte da galera envolvida, esse vácuo parece uma barreira intransponível. Para os planejadores de missões e analistas de dados, é uma proteção baseada em prudência, não em sigilo. Mas quanto mais o silêncio se prolonga, mais ele influencia o debate, transformando atrasos burocráticos em estupim para conjecturas e cuidados rotineiros em motivo de ansiedade. Os boatos sobre 3 e Atlas se multiplicaram logo que os telescópios principais calaram. Algumas conversas atribuíam o bloqueio a sensores sigilosos, insinuando que satélites militares ou de inteligência haviam capturado fotos inalcançáveis ao público. Outras apostavam em contenção de pânico. A teoria de que as agências controlavam a narrativa, retendo informações para evitar manchetes alarmantes sobre uma anomalia interestelar. Há até quem afirme que os dados são estranhos demais para uma liberação veloz, com os cientistas correndo nos bastidores para decifrar algo fora dos padrões. O cenário midiático só atiça o fogo. Matérias sobre cometas como Leonard ou Swan, luminosos, fáceis de ver e chamativos, dominam as redes e os títulos. Sua acessibilidade os torna ouro para algoritmos. O que se pode observar esta noite sempre atrai cliques. Já 3 e Atlas, com suas atualizações irregulares e complicações técnicas, some das listas de trends. Quando não há nada fresco para exibir, o vazio se enche de achismos. Depois disso as imagens do Gemini-Sul foram divulgadas no início de setembro, e o engajamento nas redes sociais em torno do 3 Atlas disparou para patamares 10 vezes superiores aos de cometas comuns, antes de migrar para hashtags conspiratórias à medida que o hiato nos dados se prolongava. No entanto, o que se passa nos bastidores é bem menos sensacionalista e muito mais meticuloso. Toda observação captada pelo Hubble ou pelo JWST passa por um pipeline multifásico antes de qualquer pessoa fora da equipe do instrumento ter acesso. Inicialmente, os dados brutos são transmitidos e anotados com telemetria da nave espacial. Em seguida, entram em ação os procedimentos de calibração. Raios cósmicos são removidos, irregularidades do detector ajustadas, e o ruído de fundo subtraído. No caso do JWST, isso envolve pelo menos 3 etapas principais: correções no nível do detector, calibração do instrumento e processamento avançado, como coadição e eliminação de artefatos. Cada fase é inspecionada quanto a falhas, sinalizada para irregularidades e, por vezes, reexecutada se algo parecer suspeito. Quando os dados chegam a um estado pronto para análise científica, os investigadores principais os examinam, geralmente sob um período de exclusividade e 6 meses para o Hubble, até 1 ano para o JWST. Somente após a confiança da equipe DUP na qualidade dos resultados é que eles avançam para a próxima barreira e a revisão da agência. ANA, SA, ESA e, ocasionalmente, a CSA intervém, avaliando questões legais, contratuais e científicas. Os responsáveis pela comunicação coordenam o cronograma de divulgações, às vezes aguardando semanas para obter aprovações unânimes. Se os dados forem ambíguos ou sugerirem algo inesperado, o trâmite se arrasta ainda mais. Uma declaração precipitada, particularmente para um alvo de destaque como o 3 segundo Atlas, pode levar a uma retificação pública ou até a uma retratação. O contraste com os visitantes interestelares anteriores é evidente. Quando o Oumuamua foi detectado em 2017, os dados fluíram quase em tempo real. Pré-impressos, debates abertos e especulações ousadas inundaram a internet em poucos dias.
2 anos depois, Boris seguiu um ritmo previsível e didático, com imagens e espectros liberados no prazo e sem grandes controvérsias para o 3 INLAS. A junção de obstáculos técnicos, revisões cautelosas e aprovações de múltiplas agências gerou um fluxo lento e irregular. O desfecho é uma tempestade perfeita para boatos e irritação. Contudo, sob o burburinho, o pipeline avança de forma incansável, fase por fase. Cada etapa foi concebida para identificar erros antes que cheguem ao público. Para os engenheiros e analistas envolvidos, não se trata de sigilo ou manipulação narrativa. Trata-se de garantir a precisão científica, mesmo que isso implique demoras maiores do que o desejado. O sobrevoo de Marte em 3 de outubro representa a próxima chance significativa de dados frescos sobre o 31 INLA Atlas. No ponto mais próximo, o cometa passará a apenas 0,19 unidades astronômicas de Marte, cerca de 28 milhões de quilômetros. Isso é próximo em termos cósmicos, mas ainda distante demais para imagens de alta resolução. O ExoMars Trace Gas Orbiter, ou TGO, abriga a câmera KSSIS, famosa por suas imagens nítidas de 5 metros por pixel da superfície marciana. Mas a essa distância, a KSSIS topa com limitações físicas severas. No melhor cenário, cada pixel abarcará mais de 300 quilômetros. O núcleo do 3D INLA Atlas, com diâmetro entre 320 metros e 5,6 quilômetros, surgirá como um mero ponto indistinto. Sem detalhes, sem contorno, apenas um fraco brilho pontual contra as estrelas de fundo. O RISE, a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, com seu maior diâmetro de abertura, consegue um pouco mais e cerca de 34 km por pixel, mas isso ainda é grosseiro demais para isolar o núcleo ou estruturas na coma ou cauda. Essas câmeras foram projetadas para mapear Marte de perto, não para alvos profundos em movimento pelo céu. Acompanhar um cometa em velocidades interplanetárias não faz parte de seu repertório. Os tempos de exposição precisam ser breves para evitar borrões, e a relação sinal-ruído cai rapidamente conforme o cometa se afasta. Assim, o que os orbitadores de Marte podem realmente oferecer? Fotometria, ou seja, a medição do brilho do cometa em um instante em que telescópios terrestres e observatórios principais estão impedidos pela geometria solar. Uma detecção de fonte pontual da órbita marciana é útil para monitorar a posição e a atividade do cometa, sobretudo se houver explosões súbitas ou variações de luminosidade durante o sobrevoo. O pipeline de dados é ágil, o TGO e a Mars Express podem transmitir e processar essas observações em 1 ou 2 dias, salvo problemas técnicos. Mas para quem espera um close-up impressionante, é essencial ajustar as expectativas agora. O sobrevoo de Marte prioriza o momento oportuno, não a nitidez. Seu verdadeiro mérito está na observação durante uma janela em que todos os outros olhares são obrigados a desviar. O periélio do Tri-INLA Atlas ocorre em 29 ou 30 de outubro, com o cometa se aproximando a cerca de 1,36 unidades astronômicas do Sol. A essa distância, não é um clássico rastejador solar, mas o aquecimento acelerado e a alta velocidade ainda submetem o núcleo a tensões reais. Portanto, o que observar enquanto o cometa atravessa a passagem solar e reaparece em dezembro? Antes de tudo, fique atento à curva de luz. Picos abruptos de brilho, particularmente os curtos e intensos, podem indicar fragmentação superficial ou surtos. No entanto, um aumento e diminuição suaves, alinhados à curva prevista, conforme o cometa se aproxima e depois se afasta do Sol indicam uma liberação volátil estável em vez de uma fragmentação. Lembre-se de que um único pico de brilho não serve como evidência de desintegração. É essencial observar um padrão, preferencialmente validado por diversos astrônomos. Em seguida, examine variações na anticauda, aquela projeção apontando para o Sol visível em imagens de campo amplo. À medida que a posição da Terra se altera em relação ao plano orbital do cometa, essa anticauda pode inverter ou enfraquecer. No caso de 3 INLA Atlas, a proeminência da anticauda deve atingir o máximo próximo ao periélio, declinando de forma abrupta conforme a configuração geométrica evoluir para dezembro. Monitorar sua direção em diferentes fotos representa uma estratégia eficaz para validar aspectos orbitais e o comportamento do pó. A cor também é relevante.
Se o tom esverdeado notado por observadores amadores sumir ou alterar após o periélio, isso pode sinalizar a perda de moléculas específicas à medida que os gelos superficiais se esgotam ou novos materiais surgem. No entanto, apenas espectros conseguem atestar as transformações reais. Fotos isoladas podem enganar. Em dezembro, com o aumento da elongação do cometa e o retorno do acesso por telescópios de ponta, antecipe uma série de imagens de alta resolução e análises espectroscópicas. Olhando para 2026, uma configuração favorável com Júpiter pode abrir outra oportunidade de investigação, caso 3i Atlas resista ao encontro solar. Por enquanto, o instrumento mais útil é um olhar crítico. Confrontar imagens de várias datas, verificar medições fotométricas, duvidar de relatos sensacionalistas e ter em mente que a cor não equivale à composição química sem espectros. A rede mundial, de especialistas entusiastas caseiros, acompanha o evento em conjunto. A narrativa ainda não terminou. Ela está prestes a virar mais uma página. Documentos oficiais destacam restrições técnicas. Os ângulos de evitação solar de 50 graus do Hubble e 85 graus do JWST, somados a pipelines de dados que duram semanas e períodos rigorosos de exclusividade, explicam o quadro. Ainda assim, a falta de atualizações em tempo real sobre um objeto interestelar com coma dominada por dióxido de carbono, pluma solar e relatos de tonalidade verde têm mantido questões científicas cruciais sem resposta. Nenhum espectro revisado por pares que confirme a química da coma está disponível ao público, e as consequências da dispersão de brilho continuam inexploradas. Enquanto orbitadores de Marte se preparam para uma aproximação a 0,19 unidades astronômicas, as próximas fotos e espectros, limitados a transmissões de 24 a 48 horas, podem romper o bloqueio informativo. Até lá, o episódio de 3º Atlas ilustra como a prudência institucional e as barreiras técnicas influenciam o que o mundo percebe e o que permanece oculto, e sobre os visitantes mais excepcionais em nosso sistema solar.